Sonora é música no seu computador, celular e MP3 player quando e onde você quiser. Assine o Sonora e baixe mais de 1 milhão de músicas grátis. Isso mesmo, mais de 1 milhão de músicas de graça para você ouvir, baixar e compartilhar a toda hora. Ligue agora, 0800 777 7777 e entre para o Sonora. Sonora, música como você sempre quis. A Unimed Porto Alegre acredita que você só está bem, mas bem mesmo, se cuidar da sua vida por completo. Por isso, ela tem planos sob medida. Tem o Unimax, o plano mais que completo. Tem também o Uniparte, para você fazer economia sem economizar proteção. E para seus funcionários tem o Unifácil, o jeito mais fácil da sua empresa ter Unimed. Porque a gente acredita que é preciso cuidar de você o tempo todo. Unimed Porto Alegre. A nossa vida é cuidar da sua. Panvel. Você sempre bem. Olá, está no ar o Jornal do Consumidor. Desta semana um oferecimento de Cindy Lojas Porto Alegre. Quem tem loja tem a gente. Ipiranga, quilômetros de vantagens. Ipiranga, troque seus quilômetros por desconto no ingresso do futebol. Eu sou Alexandre Appel e o programa desta semana inicia com o primeiro simpósio sobre intervenção vascular do Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre. Logo a seguir, a cobertura é da feijoada que aconteceu no Jockey Clube do Rio Grande do Sul, sábado passado, em apoio à campanha em benefício do Instituto do Câncer Infantil, o ICI-RS. No segundo bloco, a jornalista Renata Appel foi até a Clínica Chefe conversar com o cirurgião plástico, o Dr. Marcelo Chefe, sobre uma delicada e, por vezes, polêmica cirurgia plástica, a gluteoplastia. O Jornal do Consumidor desta semana está começando. No sábado que passou, o Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre promoveu o primeiro simpósio de intervenção vascular, que contou com a videoconferência de especialistas e apresentou aos convidados a nova sala do Laboratório de Cateterismo Cardiovascular, localizado no Centro de Cardiologia, na Rua Tiradentes 133. Estivemos lá para conferir. Dr. Nazi, superintendente médico do Hospital Moinhos de Vento, presente neste sábado, quando está acontecendo aqui no hospital o simpósio de intervenção vascular, com videoconferências com convidados internacionais, Dr. Nazi. A importância desse simpósio? Estamos inaugurando aí em alto estilo hoje, nesse sábado, a nova sala de hemodinâmica do hospital. Teremos a partir de hoje, então, 2 salas de hemodinâmica, considerando o crescimento dos procedimentos endovasculares. Crescem muito? Muito, no dia a dia, nas diversas áreas. Na cardiologia, na neurologia, na cirurgia vascular. E nós estamos reunindo hoje de manhã todo o time nosso do hospital num simpósio integrado com a Hemway e também com a Johns Hopkins, para que nós estabeleçamos aí as melhores práticas, o que está mais atualizado, para oferecer ao público nosso aqui de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul essa inovação que é as intervenções endovasculares, no tratamento do AVC, no tratamento do infarto, no tratamento do aneurisma. A Emory University de Atlanta e a Johns Hopkins são os 2 centros de referência mais importantes do mundo na área? Nessas 2 áreas, sim. Hoje, sim, Boston e a Johns Hopkins são as 2 áreas onde mais tem crescido a área endovascular, que é navegar pelo vaso e implantar dispositivos, próteses, stents, remoção de trombos, de coágulos na fase aguda ou tratamento a longo prazo das doenças ateroscleróticas, que é a principal causa de morte no Brasil e no Rio Grande do Sul. Se morre mais de infarto e de AVC e, a longo prazo, os aneurismas. Meus cumprimentos.
Muito obrigado. Um abraço. Doutora Sheila Cristina Urix Martins, neurologista do Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre. A importância desse simpósio de intervenção vascular e de vocês terem ganho mais uma sala para esses procedimentos no hospital, doutora. Bom, é muito importante, o simpósio vai trazer o que a gente tem de atualização nessa área, tanto na cardiologia, quanto na neurologia, quanto na cirurgia vascular. E nós termos mais uma sala possibilita que a gente trate mais pacientes com o que a gente tem de mais moderno em termos de reperfusão no cérebro, no coração ou no sistema periférico. A doutora atende pacientes com AVC. Os casos têm se mantido de uma certa regularidade, têm aumentado ou têm diminuído, doutora? O AVC é a principal causa de morte no Brasil e nós temos realmente um número muito grande de pacientes. Por controlar pouco os fatores de risco, nós temos um aumento progressivo, né? E nos casos de AVC mais grave, o tratamento convencional é pouco efetivo. Então, 30 a 35% dos casos precisa de um tratamento mais efetivo, que é o tratamento intervencionista na hemodinâmica, com gente com experiência para salvar a vida do paciente e diminuir as sequelas. Muito bem. Prazer em vê-la, doutora. Bom evento. Obrigada. Doutora Adamastor Pereira, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde eu tive a honra de conhecê-lo. Presente nessa manhã aqui no Hospital Moinhos de Vento, no simpósio de intervenção vascular, que também vai ser concluído com a inauguração da nova sala para os procedimentos. Importante que se tenha esse tipo de atendimento especializado, preparado e ampliado para a população, não é isso, professor? Sem dúvida. Realmente é um grande avanço que o Hospital Moinhos de Vento é um aparelho de última geração que está sendo instalado, além do que nós já tínhamos aqui. E o Hospital Moinhos de Vento, nesse aspecto, está se diferenciando no tratamento das doenças graves, especialmente as doenças da aorta, das doenças coronárias e do acidente vascular cerebral. Tratamento precoce e mais efetivo dessas patologias. Então, realmente é um avanço, é um prazer estar aqui, participando da parte científica e vendo aí gente de fora com tanta experiência também dando suas opiniões. Nós sabemos que o senhor faz parte do corpo clínico aqui, mas é professor lá do Clínicas. Impossível deixar de comentar com o senhor o anúncio oficial das obras, da ampliação de leitos, da emergência, uma área imensa. Só me preocupou aquele estacionamento bonito. Onde é que os funcionários dos senhores vão estacionar os carros agora? Vai ter estacionamento subsolo, uma área de lazer com heliponto e área de lazer na parte de cima, e realmente o Hospital de Clínicas nesse aspecto se diferencial. É o hospital universitário padrão para a América do Sul. Para a América do Sul. Sem dúvida. Se diferencia muito, está sendo uma gestão muito bem feita no hospital, e realmente essa expansão vai trazer benefícios para a população de Porto Alegre. Né? Eu não tenho dúvida disso. E o senhor sempre jovem, doutora Adamastor? Há controvérsias em relação a isso. Uma alegria revê-lo, um bom evento. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns a vocês também. Um abraço. E agora, acompanhados do Dr. Marco Weinstein, do Serviço de Cardiologia do Hospital Moinhos de Vento, vamos conhecer a nova sala dos procedimentos. Dr. Marco Weinstein, esta aqui é a sala que já existia. Inclusive, nós tivemos a oportunidade de gravar uma sonora com a doutora Carize Polanzik aqui. Essa sala continua. Continua. Essa sala, nós inauguramos ela já faz, foi em 2004, já faz quase 10 anos, ou 9 anos exatamente, e ela é uma sala muito ativa. Nós estamos focando nela agora procedimentos mais de eletrofisiologia e de radiologia, e alguns procedimentos da cardiologia também. Quais? Procedimentos de coronária, mas não tão complexos, assim, mais diagnósticos. A parte mais complexa de coronária e endovascular, de aorta, e procedimentos de neurovascular, que exigem uma tecnologia mais avançada, nós estamos agora canalizando para outra sala, que essa foi recentemente inaugurada, há um mês aproximadamente. Vamos lá olhar. Vamos olhar. Por favor, telespectador nos acompanhe. Doutor Marco, por favor, vá na frente. Existe uma ligação entre as duas salas. Aqui tem uma área onde as imagens são analisadas, não é isso? Sim. Esse é a sala de processamento, sala de comando, também conhecida em todos os setores de laboratório de cateterismo cardiovascular, também conhecidos por hemodinâmicas. Esse era um termo antigo que se usava na época que se fazia procedimento só da cardiologia. Hoje são áreas multidisciplinares que envolvem cardiologia, neurologia, cirurgia vascular e radiologia e várias outras, eletrofisiologia e várias outras especialidades. Então,
Na verdade, essa sala é a sala onde as imagens são processadas, analisadas, muitas vezes são enviadas eletronicamente para um médico, e por isso recebe o nome de sala de comando. Muito bem. Geralmente interliga uma ou mais salas, e essa é a nossa sala nova. Estamos agora na sala nova. Quais são os principais equipamentos? Já dá para ver que ela é diferente, que tem coisas que na outra não tem. Sim, esse é o angiógrafo. O angiógrafo é obrigatório, né? É o que a gente chama de equipamento principal. Sem ele não há como fazer procedimento. A diferença desse angiógrafo para o outro é que ele é vários anos mais moderno, e ele é dotado de uma tecnologia que permite fazer certos refinamentos e certos processamentos de imagem, inclusive, por exemplo, tomografia concomitante, que o outro equipamento não permite. Tomografia concomitante, sem precisar entrar naquele tubo claustrofóbico, etc. Exatamente. Ela processa a imagem de tal maneira que fica uma imagem muito parecida ou próxima daquela imagem gerada por aquele tubo, no mesmo momento em que são feitos os procedimentos de intervenção, facilitando assim o diagnóstico de doenças mais complexas da aorta, por exemplo, e neurovasculares. Esse é o equipamento principal, é um angiógrafo ART-Z, de última geração. Esse aqui, que nós estamos vendo aqui. Vamos chegar perto aqui, doutor. Vamos lá. Doutor Marco, para mostrar bem para o telespectador. As imagens já estão mostrando. Esse aqui, ele regula, ele aumenta, ele aproxima do paciente. Exato, ele aproxima, afasta, ele anda para trás e para frente, e ele angula em várias outras projeções e angulações distintas. Né? Ele é que capta as imagens. É um equipamento sem ser invasivo? Não, na verdade, ele não é invasivo. O que é invasivo, todo procedimento que é feito aqui é invasivo. Ele em si não é invasivo, é como se fosse uma tomografia. A diferença... Uma câmera fotográfica, é uma câmera como se fosse a nossa câmera da TV. Isso, exato. O termo, a comparação, a analogia está perfeita. Só que o procedimento para gerar as imagens depende de uma técnica invasiva, minimamente invasiva. Minimamente? Com injeção geralmente de contraste, e ele vai fazer as imagens tomadas através dessa injeção de contraste e aí fazer várias reconstruções tridimensionais, inclusive. Tridimensionais? Tridimensionais. Esse equipamento faz imagens tridimensionais. Que são projetadas naqueles monitores lá de cima. Naqueles 4 monitores, e a monitorização hemodinâmica da pressão arterial, da frequência cardíaca, também é transmitida lá naqueles aparelhos daqueles dois. Isso. Nós dispomos também de um outro equipamento, aquele outro equipamento. Do lado direito, isso, que chama-se ultrassom intracoronário, é uma técnica auxiliar que permite, daí, nos casos de cardiologia, principalmente, fazer uma avaliação por ultrassom de dentro da artéria, para nós não nos basearmos apenas na imagem do angiógrafo. Então, quando existe uma dúvida, uma intervenção mais complexa, a gente consegue ver a artéria por dentro, vamos dizer assim, para o teu telespectador entender, através de uma técnica mais refinada que o nosso hospital dispõe também, que é o ultrassom intravascular. Muito bem. Com esta nova sala, a produção de procedimentos aumenta em quanto, doutor Marco? A nossa expectativa é que aumente em pelo menos 30%. Nós já estávamos com o limite, trabalhando acima do limite, estávamos fazendo próximo de 400 procedimentos por mês em uma única sala. Isso nos colocava sob alguma dificuldade de atender certas demandas, inclusive urgências, porque a sala ficava muitas vezes ocupada, e hoje, com 2 salas, a gente tem uma expectativa que esse número possa aumentar em torno de 30%, pelo menos. Doutor Marco Weinstein, lhe agradecer a gentileza de estar conosco. A sua função aqui no Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre, o nosso telespectador que está lhe vendo agora, e que eu até desejo que não lhe veja tão cedo, porque normalmente seriam pessoas que passariam por algum problema cardiovascular ou neurológico, enfim. Bom, eu sou coordenador do Laboratório de Cateterismo Cardiovascular, esse setor multidisciplinar que congrega essas áreas todas que trabalham com procedimentos vasculares e endovasculares, da cardiologia, da cirurgia vascular, radiologia. Então, nós temos essa área de atuação da coordenação médica, junto com os colegas, que aqui nós somos uma equipe grande, multidisciplinar, e o serviço, então, embora nós não queiramos que os pacientes estejam aqui, porque realmente representam um estado de doença, mas também é uma segurança para eles saberem que Porto Alegre, com o nosso hospital e outros hospitais mais, mas o nosso, que está em foco agora, está dotado e capacitado com uma equipe e com material técnico para atender as mais diversas demandas dessa área. Doutor Marco, para a gente concluir, alguns anos atrás, qualquer coisa
era a cirurgia de ponte safena, abrir o tórax das pessoas, e ponte mamária, ponte safena, enfim, uma coisa terrível, cirurgias que debilitavam muito as pessoas. Esses procedimentos prontos hoje, como stent, outros, estão substituindo gradativamente essas grandes cirurgias, não é isso? Sem dúvida, gradativamente as pessoas têm recorrido pela capacidade de menor invasão, são procedimentos menos invasivos, com uma recuperação muito mais rápida, embora eu tenho que ressaltar que ainda existam indicações muito precisas e formais para a cirurgia tradicional de ponte safena. É mesmo? Sim, existem. Não vai terminar isso, doutor Marco? É possível que a gente termine até com os stents, quem sabe, fazendo tratamentos mais modernos. A tendência da medicina é cada vez mais adquirir uma forma de atingir tratamentos e os seus objetivos com formas menos invasivas, né? Então a gente vai fazendo o procedimento do mais invasivo ao menos invasivo. Hoje a cirurgia cardíaca, ela é feita, se a gente for pegar o número de pacientes que fazem alguma forma de revascularização das suas coronárias, de reperfusão das suas coronárias, as estatísticas mostram que em torno de 10 a 15, 20% dos procedimentos são cirúrgicos e em torno de 80% deles são resolvidos, de fato, como você falou, com o uso de stents e semelhantes. Muito bem, cumprimentado o doutor Marco Weinstein, sua equipe. Estamos aqui, então, no Laboratório de Cateterismo Cardiovascular, cuja responsabilidade é dele. Muito obrigado pela entrevista, sucesso para os senhores aqui. Cuidem bem da saúde dessa população, doutor Marco. As pessoas hoje andam muito angustiadas com a questão da saúde, não é? Com certeza. Mas o Moinhos preparado para esses desafios. Totalmente preparado. Esse é o principal ponto que eu gostaria de deixar. Nós estamos aqui, não apenas o nosso setor, mas o setor de emergência, o setor de UTI, cuidados coronarianos, cuidados neurovasculares. Nós temos uma equipe, uma estrutura montada, já nos preparando não só para a Copa do Mundo, mas também para o agora, amplamente capacitada para o atendimento desse tipo de situação. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Direto aqui do Hospital Moinhos de Vento, de Porto Alegre, para o Jornal do Consumidor, Alexandre Adler. Com apoio de voluntários, empresas e amigos, a feijoada do Jockey by Luca Rossi, além de uma ação social com o objetivo de resgatar o glamour do jockey e a paixão pelas corridas de cavalos, de quebra ainda faz o bem, dando continuidade no objetivo particular de muitas pessoas e empresas em aguçar o ato altruísta de cada frequentador da ocasião. Partindo de um bem estruturado plano de ação, a criação dessa feijoada, além de uma grande agitação social, herda também a caminhada já construída por adeptos de causas nobres, de voluntariado e solidariedade. Nessa aposta, no último sábado, a feijoada se engajou na campanha em benefício do Instituto do Câncer Infantil do Rio Grande do Sul. Confira a matéria com Fernanda Ávila. Estamos aqui no Jockey Clube de Porto Alegre, onde acontece a tradicional feijoada do Luca Rossi. E, claro, homenageando o Instituto do Câncer Infantil e o IDF com o prêmio Fornecedor Consciente. Hoje, aqui, serão realizadas as vendas dos tijolinhos para ajudar o Instituto do Câncer Infantil. Fique conosco! Caroline Martins, coordenadora de voluntariado do Instituto do Câncer Infantil. Carol, é um prazer te encontrar aqui nessa feijoada, muito feliz com os projetos do Instituto do Câncer. Conta um pouco como funciona. Com certeza, boa tarde a todos. O trabalho voluntário no Instituto do Câncer Infantil ele é muito importante. Eu costumo dizer que os voluntários são o sangue, são a alma da instituição.
Hoje o Instituto conta com o apoio de mais de 400 voluntários, distribuídos em várias áreas de atuação. Desde o brincar com o paciente, recreação, a nossa área de eventos, que, por exemplo, aqui do ladinho a gente tem uma equipe, né? São funcionários e voluntários do Instituto que se disponibilizam, então, um turno na semana ou um sábado, um domingo para ajudar o Instituto. São várias formas de ajudar, depende da disponibilidade da pessoa, né? Ela vai lá, faz uma visita na instituição, faz uma entrevista, conforme o perfil e a sua disponibilidade, a gente encaixa em uma das áreas, com certeza todo mundo é muito bem-vindo. Carol, me explica assim, ó, como está sendo hoje essa questão do evento, do IDF, ter contribuído com essas doações para o Instituto do Câncer Infantil. Perfeito. A parceria com o IDF, nossa, é mais uma parceria que a instituição pôde firmar esse ano. É essencial, é muito importante e é com apoio, né, como o exemplo do IDF, que a gente consegue transformar os sonhos das nossas crianças em realidade. Então, cada vez mais o que a instituição puder buscar de apoio, de patrocínios, é o que a gente quer para, quem sabe, aí chegar mais no 70% de cura. Esse é o nosso objetivo. Luca Rossi, idealizador da nossa feijoada aqui hoje, e a primeira-dama do Jockey Club, a Lúcia Zago. Que alegria esse evento hoje aqui, não é? E hoje, em especial, ajudando o Instituto do Câncer Infantil. Primeiramente, parabéns, Luca, por essa iniciativa maravilhosa. E a primeira-dama aqui também do Jockey Club. Fale um pouquinho pra gente sobre esse tema tão importante hoje na feijoada. Claro, muito obrigado pela presença de vocês. Gostaria de frisar com bastante ênfase que a feijoada é do Jockey. Eu acompanho eles, que eu estou participando junto. Não seria propriamente dita a feijoada do Luca, mas a feijoada é em especial para dar o valor que o Grande Prêmio merece, Bento Gonçalves. É um campeonato de turf famosíssimo no Brasil e que a gente tem a intenção de abrir com uma semana toda de eventos. Ou seja, a adesão de fazer a feijoada é para dar uma relevância e um cunho importante para o lado social também, que seria apoiando o Instituto Câncer Infantil. E nada melhor que a nossa primeira-dama para falar com propriedade do Grande Prêmio, que é o maior evento de turf do país e que ela, com o discernimento que ela tem, conhecimento, ela pode falar muito bem. Por favor, primeira-dama. O Grande Prêmio Bento Gonçalves é o prêmio mais antigo do Brasil, né? Nós estamos na 105ª edição. E a gente, como todos os anos, acontecia só num domingo. E esse ano a gente inovou fazendo uma semana de programação. E aí a gente convidou o Luca, com toda a expertise dele de uma feijoada, para a gente abrir com uma feijoada em prol do Instituto do Câncer Infantil, porque a gente começou com o lado social da festa, né? Para fazer com responsabilidade social, tentando ajudar o Instituto do Câncer Infantil. E durante toda essa semana tem programação e no domingo que vem é o ápice da festa, que é o Grande Prêmio, que é a partir das 13h30, as portas estão abertas do Jockey Club, é entrada franca, estacionamento franco, vai ser muito legal a festa. Serginho Moá, prestigiando aqui a feijoada do Luca Rossi e ajudando também o Instituto do Câncer Infantil. Serginho, a importância de um grande artista como tu aqui do estado, tá participando de um evento como esse e ajudar essas crianças. Pô, eu acho que esse é o nosso papel, né? Afinal de contas, quando a gente tem a oportunidade de participar de eventos como essa feijoada do Luca, que já tem 11 anos, e eu aproveito até para parabenizar o Luca, por ele estar sempre engajado em prol do próximo. Eu acho que esse é o momento da gente estar juntos para ajudar as pessoas, as crianças com câncer, todas as pessoas que sofrem de algum mal. E, infelizmente, a gente gostaria que esse tipo de coisa não acontecesse, mas é a vida, né? Faz parte da vida. Então, na minha condição de artista, na condição de pessoa pública, condição de alguém que pode dar uma força de alguma maneira, estou aqui de coração aberto. Para mim é importantíssimo, principalmente agora nesse momento, é mais importante ainda, chegando no final do ano, né? As pessoas ficam mais sensíveis. Quando se tem esse tipo de caso na família, todo mundo fica mais frágil, né? Principalmente quando se trata de criança doente, criança com câncer. Então, estamos aí para ajudar de alguma maneira. Espero que eu possa, mais efetivamente ainda, participar de algum evento onde a gente possa estar, né, ajudando essas crianças ou as pessoas que, de um modo geral, assim, que sofrem de algum mal, né, de uma doença grave. Então. Mas é isso. Obrigado a vocês. Prazer. Estamos aqui com o privilégio de estar ao lado da primeira Miss Brasil Negra, prestigiando esse evento, essa feijoada do Luca. Deise Nunes, qual a importância, na sua visão,
desse evento para ajudar o Instituto do Câncer Infantil acima de tudo? Bem, em primeiro lugar é um prazer falar com vocês. Na verdade, acho que toda essa intenção é válida, sempre vai ser válida. Acho que ajudar o Instituto do Câncer Infantil, como ajudar qualquer outra entidade, é de extrema importância. A gente sabe que, por exemplo, uma criança que tem câncer, o Instituto não trata só da criança, trata da família da criança, que é importante, porque é uma criança, então por isso ela precisa ter os pais, ou a mãe ou o pai presente, né? E é preciso fazer esse tratamento na família, não é somente na criança. Então, assim, achei de uma generosidade imensa do Luca de abrir, e do Jockey de abrir as portas aqui do Jockey, do Luca fazer essa feijoada e reverter parte do que vai ser arrecadado aqui para o Instituto do Câncer Infantil. Eu acho extremamente importante e válido. E principalmente, acho que as pessoas se tocam mais, o que não deveria ser regra. Mas a gente sabe que, infelizmente, é assim que acontece, as pessoas sempre se tocam mais quando a gente chega perto do fim do ano. Né? A gente chega perto do fim do ano, aí as pessoas pensam em ajudar, elas podem ajudar isso o ano inteiro. Não precisa chegar no fim do ano para ajudar. Né? Então, acho que fica esse apelo. Não espere o fim do ano. Não espere só um evento como esse. Participe desse evento, mas também ajude por conta própria, ajude por vontade própria. Sabe, no meio do ano, no começo do ano, num terço do ano, enfim, em qualquer data. Eu acho que não tem que esperar somente um festejo para a gente fazer esse tipo de doação. Bela feijoada. Aliás, eu que já morei no Rio, São Paulo, Salvador, conheço o Brasil inteiro, não entendo uma questão gaudéria aqui do Rio Grande do Sul. Inacreditável para mim. Começou a esquentar, não se encontra restaurante servindo feijoada aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. É uma comida pesada. Compensação, come-se picanha gorda com farinha o ano inteiro. É inacreditável. Feijoada se come o ano inteiro. Belíssima feijoada do Jockey Club. O Jornal do Consumidor faz agora um rápido intervalo e já voltamos com uma entrevista da jornalista Renata Appel com o cirurgião plástico Dr. Marcelo Scheff sobre uma delicada e por vezes polêmica cirurgia plástica, a gluteoplastia. Rápido intervalo, não saia daí, já estamos voltando. Com os móveis planejados Manlec, todos os ambientes da sua casa vão ficar na medida certa. Venha conversar com nossa equipe e monte o seu projeto conforme a sua vontade. Você pode pagar em até 36 vezes no carnê, em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito ou ainda em até 60 vezes no Construcard. Ligue e agende uma visita sem compromisso. Móveis planejados Manlec, soluções para todos os ambientes da sua casa. Tá fácil pra ninguém, hein, companheiro? Tá ruim pra você, cara? Eu não posso reclamar, não. Meu patrão deixa eu abastecer no posto de Ipiranga e eu ganho os quilômetros de vantagem. Eu troco por desconto no combustível e até passagem de avião. Pô, mas tu não anda com um avião desse do lado, né? Ih! E aí, Manu? Beleza? E aí? E abriu, valeu, fui! Ipiranga, um lugar completo esperando por você. Quem ama e trabalha a madeira, utiliza Gimo Protecolor UV. É a base d'água, sem cheiro, com secagem extra rápida, deixando aparente os veios da madeira. Gimo Protecolor UV, qualidade comprovada. Informe Sulpetro. Combustíveis envolvem sérios riscos de acidentes. Por isso, é importante seguir as normas de segurança no manuseio e na certificação dos equipamentos. Utilize apenas produtos adequados e siga rigorosamente as orientações de uso. Tentar economizar ou tirar vantagem pode resultar em sérios prejuízos pessoais e materiais. Sulpetro, sempre ao lado da revenda e do consumidor gaúcho. Panvel, você sempre bem. De volta, Jornal do Consumidor, desta semana que tem o apoio de Gimo Lava-Louças.
Gimo, qualidade comprovada. E Panvel Farmácias, você sempre bem. Dica do Jornal do Consumidor. O Bourbon Shopping Varig tem uma atração totalmente inédita na cidade que vai provocar fortes emoções e muita diversão. É a nova sala de cinema IMAX. Uma sala de cinema como nunca se viu aqui no estado. Sua arquitetura diferenciada e a tecnologia IMAX proporciona uma experiência única e impactante. Agora sim você vai se sentir dentro do filme. É diversão garantida para toda a família. Reúna a turma, consulte a programação e divirta-se no novo cinema IMAX, no 4º piso do Bourbon Shopping Varig, na CIS Brasil 2611. A jornalista Renata Appel foi até a Clínica Chefe conversar com o cirurgião plástico Dr. Marcelo Chefe sobre uma delicada e por vezes polêmica cirurgia, a gluteoplastia. Confira a entrevista do especialista e suas orientações. Vale a pena. O verão está chegando e quem não quer exibir pelas praias do Brasil, de fora do Brasil, um bumbum durinho, sarado, com tudo em cima? Homens e mulheres querem isso, por que não? Para isso existe uma cirurgia plástica chamada gluteoplastia. E nós vemos a Clínica Chefe de Cirurgia Plástica conversar com o médico cirurgião plástico Dr. Marcelo Chefe, que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e membro da Sociedade Internacional de Medicina Estética. Dr. Marcelo Chefe, como é que é a gluteoplastia? Quais são as técnicas utilizadas? Onde é que fica a prótese? E a pessoa sai no mesmo dia sai do hospital? Bom, então se a gente for começar pelo procedimento teoricamente mais simples, que seria a lipoaspiração, nós poderíamos fazer lipoaspiração em zonas específicas do glúteo e lipoenxertia em outras. Isso seria uma gluteoplastia. Então, eu aspiro onde tem excesso e enxerto onde tem falta. Eu posso só enxertar também. É muito comum, na verdade, a gente fazer uma gluteoplastia com enxerto de gordura em nádega, para aumentar o volume da nádega. Então, você aspira abdômen, flanco, seja o que for, usa essa gordura e enxerta em toda a nádega para dar volume para a nádega. Uma coisa importante é entender que a gordura enxertada, ela é enxertada profundamente, ela não é enxertada superficialmente. Com isso você tem uma pega muito melhor, né? Inclusive nós já falamos sobre lipoenxertia, né, outras vezes. Então essa gordura é enxertada em toda a nádega para dar volume em áreas específicas, dando um contorno mais arredondado para a nádega. Isso seria uma lipoenxertia ou lipoaspiração associada de nádegas. O segundo procedimento que a gente poderia falar seria o implante glúteo. Essa é uma área que todo mundo comenta muito, como se faz, qual é o pós-operatório, como fica. O implante glúteo, e isso é importantíssimo, ele é usado para dar volume para o glúteo. Eu quero aumentar a área glútea, então eu uso um implante. Não existe a menor possibilidade de um implante glúteo levantar a nádega. Ele não eleva a nádega, eu não tenho correção da ptose ou da queda da nádega simplesmente colocando uma prótese. Isso é um mito, de novo, que existe, né? Muitos pacientes acham que só em aumentar a nádega eu vou elevar. Não é verdade, você não eleva. Por quê? A prótese glútea ela é colocada profundamente. Assim como nós falamos da gordura, que é colocada junto ao músculo, a prótese é colocada no meio da musculatura glútea. Então, ela não consegue distender essa pele toda de maneira a poder elevar o glúteo. Então, ela é colocada profundamente, e colocada profundamente para a gente não ter, na verdade, os bordos visíveis ou a aparência da prótese superficial. Eu não enxergo a prótese. Ela é colocada no meio do músculo exatamente para eu ter uma cobertura adequada. As próteses iniciais que foram usadas na década de 70, na verdade, porque prótese glútea não é uma técnica tão nova, né? Em 1970, na década de 70 nós já tínhamos alguns cirurgiões colocando, eles colocavam atrás da gordura superficial. Bom, evidentemente a prótese caía, ela ficava lá embaixo depois de um tempo, o resultado era péssimo. Ocasionalmente a gente ainda vê alguns pacientes com essa prótese. Na década de 80 se mudou para a prótese intramuscular e esse é o tratamento que se utiliza. Então, ele é utilizado para dar volume para o glúteo. Você tem, na verdade, várias formas de prótese, você não tem só uma prótese redonda, existem próteses ovais, você pode colocar projetando esta ou aquela região mais, então isso também é bem interessante, mas ela não eleva a nádega, ela simplesmente dá volume para o glúteo, isso é bem importante. Então, se nós temos ptose ou queda do glúteo, bom, aí entra a terceira cirurgia que nós comentamos, que é a ascensão do glúteo. Eu faço um lifting glúteo. E para fazer um lifting glúteo, claro que eu preciso de cicatriz.
Então, existe uma cicatriz resultante desse lifting, que é colocada em geral na área do biquíni. Então, a cicatriz fica bem escondida, porque você protege e cobre ela completamente com biquíni ou com calcinha, seja o que for. Mas existe uma cicatriz que não é tão pequena, de maneira que eu vou elevar o glúteo, tirando pele, reposicionando ele, mas às custas de uma cicatriz. Ocasionalmente, se faz a associação dessas cirurgias. Eu posso fazer enxerto glúteo associado a implante e junto à elevação. Então, eu posso fazer tudo junto, dependendo de cada caso. Então, é importante avaliar cada caso criteriosamente para ver qual é a indicação do procedimento e não simplesmente, não, para aumento glúteo, prótese. Eu sei que, na verdade, se usa frequentemente implantes aloplásticos, né? Quer dizer, existem pacientes que procuram para colocar implantes, existem vários materiais que às vezes são implantados no glúteo, como o ácido polimetilmetacrilato, que é o tal do PMMA, o metacril. Isso não é uma técnica indicada, né? Não é uma técnica que a sociedade brasileira avalia, né? Quer dizer, nós não entendemos que isso seja uma técnica adequada para aumento glúteo. Primeiro porque esse material, na verdade, é um material aloplástico, né, do próprio paciente, como seria a gordura. E como ele é colocado profundamente, ele pode dar fibrose no futuro, problemas de reação tipo granulomas, que são reações de corpo estranho. Então, existem inúmeros pacientes que colocaram esses materiais no glúteo e hoje sofrem problemas com sequelas, né? Então, não é uma técnica que se utiliza, não é indicada pela sociedade, nem por a grande maioria dos cirurgiões plásticos, mas é claro que nós sabemos que existem vários pacientes que colocaram, fizeram essa técnica e ainda procuram, né, para aumento glúteo, o uso de materiais aloplásticos implantes. Independente da técnica utilizada para a gluteoplastia, o paciente vai de manhã se operar e consegue sair no final da tarde tranquilamente? A maioria dessas cirurgias são feitas, claro, elas são feitas em ambiente hospitalar, com anestesia. A maioria das anestesias são anestesias peridurais, em que o paciente fica dormindo durante o procedimento, mas não é necessário anestesia geral. Então, habitualmente o paciente opera de manhã e vai para casa da tardezinha da noite. O pós-operatório mais desconfortável é da prótese glútea. Porque, claro, se eu coloco atrás do músculo, existe uma certa desinserção da musculatura em alguma área para fazer a bolsa, né? Eu preciso fazer uma bolsa submuscular para a colocação da prótese. Isso é um procedimento que tem um pouquinho de dor, né? Um pouco de dor no pós-operatório, necessitando mais medicação, mas usualmente os pacientes operam de manhã e vão para casa de noite sem nenhum problema. E com relação aos tipos de próteses, tem as próteses ovais, as próteses de silicone para o glúteo, mais redondas, como é que são? São vários tipos, são 3 tipos básicos, como é que é? Usualmente você tem, grosseiramente a gente pode falar que existem próteses ovais e redondas, né? As próteses ovais existem mais de um tipo, mas grosseiramente, ovais e redondas. Às vezes depende muito do formato da nádega. Quanto mais curta a nádega, curta no sentido vertical, quanto mais curta a nádega, a prótese redonda é melhor. Ela dá uma projeção maior. A prótese oval você consegue posicionar ela diferentemente de acordo com cada nádega. Então, você projeta mais a porção lateral superior, ou a lateral inferior, ou medialmente. Então, você tem uma flexibilidade maior com a prótese oval, mas, em geral, nós usamos mais a prótese redonda, né? Tecnicamente, ela é mais fácil, porque ela não tem o risco de deslocar. A prótese oval ela é assimétrica. Então, ela pode deslocar na bolsa que é feita. Isso poderia ter assimetrias, né, de glúteo, né, um com o outro. Se um desloca e o outro não, evidentemente. Se uma prótese vira e a outra não. Que nem prótese de mama. A prótese em gota, que todo mundo já ouviu falar, existem próteses em gota para mama. Ela é maravilhosa quando bem indicada. O problema é que a prótese em gota ela pode girar para um lado ou para o outro. E se ela gira, nós temos assimetria mamária. Então, para o glúteo não é diferente. A prótese redonda, em geral, é a mais utilizada. Mas existem formas diferentes. De novo, a gente fala em avaliação criteriosa de cada caso, ver o que seria mais indicado. E o efeito, hein, doutor? Como é que é o antes e depois? É uma diferença significativa? Sem dúvida, existe uma diferença muito grande entre pré e pós-operatório. De novo, nós estamos falando em projeção glútea, na maioria dos casos. Nós queremos aumento glúteo. Nós podemos colocar próteses tranquilamente de 300, né, 330 ml. Isso são próteses bastante frequentemente utilizadas nos pacientes. Isso dá um belo volume de glúteo. O que nós temos que ter em mente é exatamente isso. Se nós falarmos em aumento de nádega, eu quero aumento apenas, e a nádega já está na posição, resultado maravilhoso. Tanto prótese quanto enxerto de gordura. Porque enxerto de gordura eu também consigo grandes volumes.
Você pode injetar 400 ml de gordura em cada nádega, desde que eu tenha zona doadora. E isso dá um resultado maravilhoso se a nádega já tem uma forma adequada. Ela é apenas chata, eu quero volume. O problema todo é quando eu tenho queda mamária, eu tenho flacidez da nádega, eu tenho uma nádega já caída. Bom, aí o tratamento é outro. Então, nós suspendemos, levantamos e aí colocamos volume se for necessário. Então, o resultado, sem dúvida, é maravilhoso. Você tem um contorno, não só de nádega, mas de flancos, né, que é melhorado com essas cirurgias. Em geral, se associa, na verdade, com prótese nádega ou enxerto, lipoaspiração de flancos. Só em retirar os flancos, isso é uma coisa interessante. No momento que eu tiro os flancos, que são os pneus, né, a gente fala em flancos, às vezes os pacientes não entendem, são os pneus, na verdade, no momento que se aspira, naturalmente eu já tenho a impressão que levantei a nádega, só em tirar os flancos. Então, se associa tudo isso, claro que o resultado é exuberante na maioria dos casos. Quer dizer, então, que quem tem assim um pouco de receio, vou botar prótese de silicone no meu traseiro, no meu bumbum, 2 próteses, uma do lado do outro, mais de 300 ml, nossa, um corpo estranho, fica assim, entra em pânico quando pensa nisso, pode fazer uso da lipoenxertia, então? A lipoenxertia, na verdade, é maravilhosa. Primeiro, nós não temos um implante, nós temos o material que é do próprio paciente, ou seja, nunca vai incomodar. Uma prótese glútea, apesar do resultado ser maravilhoso, e para alguns pacientes é necessário. Existem pacientes que não querem correr o risco de terem alguma parte da gordura absorvida, ou então não tem, na verdade, gordura em zona, não tem zona doadora para esta gordura que eu preciso para enxertar. Bom, a indicação de prótese perfeita. É óbvio que a prótese glútea não é algo que dura para sempre. Ocasionalmente, na verdade, a prótese glútea ela é tida como definitiva, mas muitas vezes ela pode romper na vida dos pacientes, ou seja, ela é para ser definitiva. Se ela rompe, evidentemente eu tenho que trocar. E pode haver a possibilidade de ruptura de prótese. Então, claro que se eu tenho gordura, se eu tenho zona doadora e eu quero aumentar a nádega, acho que a lipoenxertia vem em primeiro lugar. Essa seria a primeira indicação. Se eu não tenho gordura, acabou essa indicação e nós temos uma prótese glútea, que fica maravilhosa, desde que bem feita, bem posicionada, bem colocada. De novo, os pacientes têm receio, às vezes, da prótese glútea porque acham que vão ficar com aspecto de prótese na nádega. Não, na verdade, a prótese está sendo coberta pelo músculo, eu tenho uma cobertura adequada, eu não tenho visualização da prótese, né, externamente, ela fica muito natural. Claro, se eu colocar uma prótese de 400 ml, vai aparecer como prótese, né? Depende do volume também. Mas 270, 300 ml são próteses muito bonitas, em geral ficam bastante naturais, o resultado é muito bonito, tanto quanto enxerto de gordura. Vamos detalhar mais acerca do pós-operatório da gluteoplastia. Doutor, a pessoa depois para deitar, dormir, sentar na frente de um PC, o pior de tudo, ir ao banheiro, sentar, ter que sentar no vaso, fazer força, com o bumbum operado. Como é que é, doutor? Os cuidados que a pessoa tem que tomar? De novo, não apenas porque eu operei o glúteo, eu não posso pressionar essa área, isso não existe, né? Isso, de novo, é outro mito. Eu operei a nádega, eu não posso pressionar. Os pacientes que fazem lipoenxertia ou lipoaspiração de nádega podem dormir sobre a nádega no primeiro dia, sem nenhum problema. E outra impressão dos pacientes é, não, mas eu vou fazer sumir essa gordura, eu vou deslocar a gordura que eu enxertei. Não existe isso. A gordura não é enxertada como lagos de gordura, são trajetos que vão ficar ali permanentemente, elas não tem como deslocar esta gordura que eu enxertei. Então, eu posso pressionar a zona operada no mesmo dia. A prótese glútea já é um pouquinho diferente, porque realmente se eu pressiono muito essa área, como a incisão fica no sulco interglúteo, ou seja, no sulco entre um glúteo e outro, bem no meio, é uma cicatriz vertical de 7 centímetros, é uma pequena cicatriz, eu posso pressionar um pouquinho essa zona e realmente machucar. Então, nós pedimos para os pacientes realmente evitarem sentar sobre a nádega, depois de operada, os primeiros 4 dias. Eu posso sentar, posso ir aos pés, sentar no banheiro, sentar para fazer as refeições, mas eu fico pouco tempo sentado. Nenhum problema. Agora, eu tento não dormir sobre a nádega, não deitar sobre a nádega completamente. E quando eu sento, eu não sento sobre a prótese, porque a prótese não vai até o sulco inferior, até a bochecha da nádega, ela não vai até lá embaixo. Então, se eu sentar, na verdade, na beirada da nádega, eu não estou pressionando a prótese. Então, primeiro, não existe nenhum problema em sentar sobre a prótese glútea, na verdade.
Nós solicitamos que os pacientes evitem sentar ou pressionar demais nos primeiros dias apenas, mas não tem nenhum problema, os pacientes têm uma vida normal, depois de 5 dias, em geral, eles estão sentando sobre a nádega normalmente, em geral, 7 dias voltam quase à vida normal, 7, 8 dias. Então não é um pós-operatório tão ruim assim. Eu preciso de mais analgesia, porque, claro, a prótese glútea, como nós já falamos, por ser colocada atrás do músculo, ela tem um pouco mais de dor. O pós-operatório é um pouco mais doloroso. Mas analgesia e pronto. Uma grande preocupação dos pacientes é a cicatriz. Então, tanto na técnica onde é colocado prótese de silicone, quanto na técnica que é colocada gordura, quanto no lifting do bumbum, como é que são essas cicatrizes? Bom, gordura são incisões de meio centímetro. Então, na verdade, são incisões como lipoaspiração. Praticamente não tem cicatriz. Então, o enxerto de gordura e lipoaspiração praticamente não tem cicatriz. A prótese glútea, existe uma cicatriz de 7 centímetros, em média, que é colocada no sulco interglúteo, entre uma nádega e outra. E ela não aparece, realmente ela não aparece, porque se marca o paciente em pé, e a cicatriz inicia no final do sulco, lá em cima para baixo. Então, ela fica exatamente entre as duas nádegas, não existe a possibilidade de se enxergar a cicatriz, e ela tem apenas 7 centímetros. Então, de novo, é uma cicatriz praticamente inaparente. O problema é o lifting de glúteo. Porque o lifting glúteo é uma cicatriz que é colocada no biquíni. Na área do biquíni visto, né? No dorso, né? Na área de trás, né? Por trás, como se fosse uma asa de gaivota. Então, essa é uma cicatriz que, evidentemente, não tem como disfarçar se eu estou sem roupa. Nós sempre esperamos que os pacientes façam boas cicatrizes e tal, mas é uma cicatriz absolutamente visível quando o paciente está despido. Se eu estou de calcinha ou de biquíni, eu estou tapando completamente a cicatriz. Inclusive, se marca o paciente de biquíni, para nós sabermos onde colocar a cicatriz e ela ficar completamente tapada pelo biquíni. Mas sem roupa, claro, eu tenho uma cicatriz que é evidente. Então, essa cicatriz é grande. Em geral, tem que valer a pena a troca, porque tudo, na verdade, é troca, né? Quer dizer, custo-benefício. Eu tenho que achar que a minha nádega me incomoda muito mais do que a possibilidade de ter uma cicatriz numa área de biquíni, né? Seja do tamanho que for. Então, é assim que os pacientes decidem. Se vai lhe incomodar uma cicatriz sem roupa, essa é uma cirurgia que você não deve fazer. E o resultado definitivo? Quanto tempo leva para aparecer assim, olha, é esse o meu resultado final? E aí também a possibilidade de voltar a fazer atividades físicas, exercícios, esportes, como é que é? Tem que ter certos cuidados? Toda cirurgia nós damos sempre 6 meses, né, para ter o resultado final. Se fala que, na verdade, existe um processo inflamatório em qualquer procedimento cirúrgico, e a gente tem a maturação de todo esse processo ao redor de 6 meses. Qualquer desinchar de cirurgia deve levar até 6, 7 meses para estar definido o processo. Quanto à atividade física, a lipoaspiração, em 20, 30 dias os pacientes estão liberados para fazer atividade física. O lifting glúteo e a prótese eu preciso ao redor de 45 dias para voltar. Claro que na prótese glútea, como nós estamos mexendo na musculatura, nós pedimos para os pacientes evitarem movimentos que exijam a musculatura glútea trabalhar demais, então até 2 meses. Mas, em geral, 45, no máximo 2 meses, você está voltando à atividade completa, sem restrições nenhuma. Isso também varia, claro, né? Nós podemos falar quanto à dor. Né? Óbvio, se existem movimentos que o paciente vai fazer no pós-operatório que causem dor, ele evita por mais tempo. Em média, 45 dias. E existem riscos nessa cirurgia, nesse tipo de cirurgia, quaisquer que sejam as técnicas? Existem certos pacientes que não podem fazer e por quê? Na verdade, riscos e contraindicações existem para qualquer cirurgia. Existem pacientes que não têm condições clínicas de submeter ao procedimento, existem pacientes que não têm gordura para fazer lipoenxertia, e existem pacientes que têm expectativas absolutamente irreais do que se consegue com a cirurgia, e isso é uma contraindicação. Quer dizer, os pacientes têm que estar cientes dos ganhos que vão ter, dos ganhos que nós vamos conseguir dar com a cirurgia, porque se, evidentemente, eu tenho uma nádega e eu imagino que a nádega perfeita vai ser o resultado depois de uma gluteoplastia, às vezes não é o caso. Né? E nós temos melhoras em todos os pacientes, mas melhoras às vezes limitadas pelo caso, pelo pré-operatório. Você não pode transformar uma nádega absolutamente caída, inestética, longa, na nádega, sei lá, da modelo Miss Bumbum. Isso não existe, né? Você não consegue transformar tanto assim, mas se melhora muito. Então, de novo, expectativas irreais é uma contraindicação para esse tipo de cirurgia.
Existem pacientes, claro, que têm uma musculatura mais atrófica. Os pacientes, na verdade, soropositivo, eles têm absorção completa, às vezes, né? Pacientes com HIV soropositivos, eles têm, às vezes, a absorção completa da gordura nesta área, e eu tenho uma cobertura das próteses, às vezes, muito fina. Isso pode ser uma limitação, porque o músculo, como existe uma certa atrofia, às vezes, da musculatura, você não cobre adequadamente a prótese. Então, ocasionalmente, você pode ter extrusão da prótese. A prótese pode sair, pode destruir, né? E aí, claro, isso é uma complicação, porque você tem que remover a prótese. Qualquer infecção em prótese, a indicação de cirurgia é remoção. Isso pode acontecer. Então, existem complicações como existem em qualquer procedimento cirúrgico. Prótese sempre tem complicações maiores, porque é corpo estranho. Gordura sempre menores, é seu próprio material. Mas, em geral, é uma cirurgia bastante tranquila. Em geral, é uma cirurgia bem tranquila. A gente está falando de chegada do verão, da parte estética, bumbum redondinho, sensualidade, beleza, etc. Mas vamos falar de uma coisa séria. Tem gente que se acidenta de carro, de moto ou qualquer outra coisa e sofre perda de parte da sua nádega. Qualquer tipo de acidente, às vezes até uma doença, não é mesmo, doutor? Como é que funciona a reconstrução de uma nádega, a gluteoplastia, no caso de acidentes, de cirurgias corretivas? Isso é verdade. Na verdade, é muito frequente, na verdade, pacientes terem atrofia, e aí mais do que musculatura, de gordura. Existem pacientes que, por trauma, tiveram atrofia de zonas glúteas específicas, ou seja, uma área ficou absolutamente deprimida no glúteo. Existem pacientes que fizeram injeções, né? Quer dizer, os pacientes relatam, doutor, eu fiz várias injeções quando era pequenos e aqui nessa zona atrofiou. E às vezes você vê um buraco, realmente uma depressão, em geral por necrose. Dependendo do líquido injetado, às vezes você faz infecção, necrose da gordura, e aí você tem uma depressão na nádega. Então isso é bem frequente. Nesses casos, como é localizado, enxerto de gordura é a grande indicação. Realmente enxerto de gordura para dar volume localizado. Porque a prótese, na verdade, você tem um volume de prótese que tem um diâmetro X. Então, para uma zona localizada de 6 centímetros de diâmetro, 7 centímetros, você não tem prótese para isso. Então, o enxerto de gordura para essas zonas, para essas patologias, é muito mais indicado do que prótese. Então, é verdade, existem cirurgias que são reparadoras. Na verdade, elas associam a estética à reparadora, que é o fundamento, talvez, da cirurgia plástica, né? Em geral, é assim. Você não tem só uma visão estética ou só uma visão reparadora, né? Tudo entra junto, na verdade, na avaliação dos pacientes. Então, enxerto de gordura, em geral, é mais utilizado nesses casos de trauma, especificamente trauma. Dr. Marcelo Scheff, médico cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e membro da Sociedade Internacional de Medicina Estética. A última pergunta que eu não posso deixar de fazer, que os telespectadores devem estar pensando, quando é que ela vai fazer essa pergunta? Quando? É a última agora. É verdade, doutor, que quem faz gluteoplastia, no caso colocando prótese de silicone, não pode tomar injeção no bumbum nunca mais? Sim, é real. Acabou a possibilidade de tomar injeção no glúteo. Porque, de novo, a prótese está submuscular. E é exatamente numa zona que se faz, que é no quadrante superoexterno. Em geral, é ali que se injeta as injeções, porque você foge do ciático. O ciático está numa zona mais medial, mais inferior. Então, para não ter o risco de injetar num nervo, que é um nervo importantíssimo, que é o ciático, você injeta nessa zona. A prótese está ali. Então, acabou qualquer possibilidade de tomar injeções no glúteo no futuro, mas você tem inúmeras musculaturas, né? Quer dizer, braço, então não precisa fazer no glúteo. Mas isso é uma lembrança sempre que se passa para os pacientes. Você colocou prótese glútea, não existe mais a possibilidade de injetar qualquer medicação no glúteo. Bela entrevista, meu abraço afetuoso ao Dr. Marcelo Scheff, um dos maiores cirurgiões plásticos desse país. Agora, realmente é moda. As pessoas querem ter um bumbum avantajado, é característica da mulher brasileira. Agora, até homens estão fazendo essa cirurgia. É complicado, né? Cada um sabe de si, se a pessoa se sente bem, tem mais que fazer mesmo. Estamos concluindo o Jornal do Consumidor desta semana. Lembrando o telespectador, dúvidas, reclamações envolvendo relações de consumo, acesse o portal do Consumidor RS,
que agora também é Consumidor Brasil. www.consumidorrs.com.br ou consumidorbr.com.br. Lá em cima tem plantão do consumidor. Você clica lá, manda a sua mensagem, nós lhe ajudamos a resolver um problema nas relações de consumo. Fazemos mediação com o fornecedor ou lhe damos uma orientação. Tudo isso é um serviço gratuito de utilidade pública do Projeto Consumidor RS de Educação e Direitos do Consumidor, graças aos nossos apoiadores. Perdeu o programa na Net Cidade Porto Alegre, Canoas, Litoral Norte, nosso abraço aos telespectadores do Litoral Norte. Você pode conferir o programa no portal do Consumidor RS. Logo mais à noite, na segunda-feira mesmo, perto da meia-noite, ou até às vezes antes, o programa já está entrando no ar e também vai para o nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência, uma boa e abençoada semana a todos. Que a guarida nos deu, possibilitou a realização de um grande sonho, encontrar uma grande área para poder expandir os negócios aqui na capital. Sou arquiteto, estou prestes a casar, estou procurando uma casa, como a gente sempre sonhou. A guarida sempre vai me proporcionar isso. O dia a dia da guarida não é feito apenas de imóveis e condomínios. É feito de sonhos e projetos de vida. Guarida Imóveis. Tudo que a gente faz é por você. Opa, churrasquinho com os amigos, hein? Muito bom. E aí, vai uma costela saborosa ou aquela picanha suculenta? Oi, amor. Amor, a Duda tá insistindo no cachorro de aniversário. Pensa nisso. Ai, ai, ai. Cachorro precisa de espaço, hein? Quem sabe uma bicicleta? Amor? Oi, amor. Tomei uma decisão. Ué, e o churrasco? Ai, 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 ai. E agora? Essa foi por pouco, hein? A vida é feita de escolhas. Panvel, você sempre bem.